Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 12 de janeiro. Nós continuamos então esta nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Hoje o texto que vamos refletir é o capítulo 8, versículos de 7 a 13. O julgamento já está acontecendo. Ouviremos então o toque das 4 primeiras trombetas. Vamos então abrir nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus, buscando compreendê-la e colocá-la em prática. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, capítulo 8, versículos de 7 a 13. O primeiro anjo tocou sua trombeta. Então veio sobre a terra uma chuva de granizo e fogo, misturados com sangue. A terça parte da terra se queimou. A terça parte das árvores foi queimada. Tudo que havia de verde ficou queimado. E o segundo anjo tocou sua trombeta. Algo como grande montanha de fogo ardente foi atirado ao mar. A terça parte do mar se transformou em sangue. A terça parte das criaturas vivas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo tocou sua trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Ela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome dessa estrela é Absinto. A terça parte da água se transformou em absinto, e muita gente morreu por causa da água, porque ficou amarga. E o quarto anjo tocou sua trombeta. Uma terça parte do sol foi ferida, e da mesma forma aconteceu com a terça parte da lua e das estrelas. Desse modo se escureceu a terça parte deles. O dia perdeu a terça parte do seu brilho. Aconteceu a mesma coisa com a noite. Então vi e ouvi uma águia voando no meio do céu, gritando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam a terra! Ainda faltam 3 toques de trombeta, e os anjos já vão tocar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O toque das trombetas anuncia que o julgamento já está acontecendo. Deus já está julgando a história, e seu julgamento atinge a todos. De que modo o autor do Apocalipse expressa isso? Se olharmos atentamente os 4 primeiros toques de trombeta, veremos que 1/3 da terra, no primeiro toque, do mar, no segundo toque,
dos rios e fontes, no terceiro toque, do sol, da lua e das estrelas, no quarto toque. Sofre abalos e é transformado. Terra, mar, rios, fontes, sol, lua e estrelas representam todo o universo. Com isso se afirma que o julgamento de Deus é universal, ninguém escapa dele. O Apocalipse ainda não disse claramente em que consiste o julgamento. Isso será esclarecido mais adiante. Todavia, mediante o toque das trombetas, o autor não deixa dúvidas. Deus já está julgando a sociedade injusta que gera a morte do povo. O julgamento, no entanto, não chegou à plenitude. A ideia de que o julgamento é ainda parcial está presente nos 4 primeiros toques de trombeta. De fato, os elementos cósmicos, terra, mar, rios, fontes, sol, lua, estrelas, são atingidos só parcialmente, apenas 1/3. Quando é que o julgamento de Deus estará plenamente realizado? A resposta está na constatação do que acontece no final do Apocalipse, com os elementos cósmicos aqui atingidos só parcialmente. O céu e a terra desaparecerão completamente, para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. O mar, moradia das forças do mal, também desaparece na Nova Jerusalém. O único rio que restará na sociedade justa será aquele que brotará do trono de Deus e do Cordeiro. E Deus será a única fonte que sacia a sede da humanidade. Na Nova Jerusalém o sol desaparecerá, pois o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. A lua também perderá sua função, pois aí não haverá mais noite. As estrelas não reaparecerão na Nova Jerusalém, a sociedade justa e fraterna. O autor do livro quis mostrar claramente que o julgamento de Deus sobre a história estará plenamente realizado quando desaparecer a sociedade injusta em que vivemos, para dar lugar a um novo arranjo social em que todos tenham vida em abundância. Mas desde agora Deus está destruindo a injustiça que gera a morte do povo. É disso que falam os abalos cósmicos descritos após cada toque de trombeta. As comunidades perseguidas do Apocalipse são provocadas ao discernimento. As catástrofes descritas neste texto que ouvimos não podem ser tomadas ao pé da letra, pois são modos sutis de falar do julgamento de Deus sobre a história. Não falam do futuro, e sim do presente. Somos capazes de perceber que Deus já está julgando a história? O que representam então os toques de trombeta? Os toques das 4 primeiras trombetas se inspiram no livro do Êxodo, nas assim chamadas pragas do Egito. Para o autor, as pragas do Egito representam o confronto entre Javé e o faraó, ou seja, o conflito entre a vida e a morte, com a vitória da justiça sobre a injustiça, da liberdade sobre a escravidão. Foi aí que o autor do Apocalipse se inspirou para apresentar o toque das 4 primeiras trombetas. Ele queria animar as comunidades, mostrando que Deus julga a sociedade injusta com força e energia maiores do que no tempo da escravidão do Egito. De fato, quando o primeiro anjo tocou, caiu sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. Isso recorda imediatamente a 7ª praga do Egito, quando caíram sobre o país chuva de pedra e raios de fogo. No primeiro toque de trombeta, porém, há um elemento a mais em relação à praga do Egito: o sangue. Por quê? Simplesmente para dizer que Deus, no presente momento, está julgando a sociedade injusta com força e energia maiores do que no tempo da opressão egípcia. O mesmo recurso está presente no segundo toque de trombeta. O segundo anjo tocou. Foi jogada no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A 1/3 parte do mar virou sangue. O segundo toque da trombeta está relacionado com a primeira praga do Egito, que atingiu as águas do rio Nilo. Também aqui o autor quer mostrar que Deus julga a sociedade injusta com força e energia maiores do que no tempo da opressão egípcia. O mar é maior do que o rio Nilo. Para a Bíblia em geral e sobretudo para o Apocalipse, o mar é a moradia das forças do mal. Deus já está julgando e destruindo a injustiça que sustenta a nossa sociedade.
Ao toque da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela chamada Amargura, atingindo rios e fontes, as águas doces. Então, nós temos aí a palavra absinto, quer dizer amargura. É uma recordação da primeira praga do Egito, com uma ampliação. Rios, fontes em lugar do Nilo. Com isso, insiste-se na ideia de que o julgamento presente é mais forte e produz maiores resultados do que na época em que o povo de Deus era escravo no Egito. O toque da quarta trombeta atinge um terço do sol, da lua, das estrelas, que perdem um terço de sua claridade. Ele remete à nona praga do Egito, quando houve trevas por 3 dias. O efeito do toque dessa trombeta é maior do que o que aconteceu no Egito. Também a lua e as estrelas são atingidas, e o tempo que isso deve durar é ilimitado. O universo inteiro é atingido, e não somente o Egito. Tudo isso quer mostrar que Deus é o aliado forte do seu povo na luta contra as injustiças. Sua força, presença e julgamento são cada vez maiores. Cabe às comunidades descobrir como isso se traduz e se concretiza na caminhada. Ainda faltam 3 toques de trombeta, e eles atingirão em cheio os habitantes da terra, ou seja, os que estão comprometidos com a sociedade injusta. O anúncio é feito por uma águia no ponto mais alto do céu, sinal de que esse anúncio será ouvido por todos. Cada um dos 3 toques restantes serão acompanhados de um ai, ou seja, o que vem a seguir irá mexer profundamente com a sociedade injusta. Então, hoje, ouvindo esses 4 toques, nós somos convidados a refletir de que modo Deus está julgando hoje a sociedade injusta. De que modo Deus está julgando hoje a sociedade injusta. Que Deus, fonte de amor e bondade, nos inspire e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.